Pronto, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Apareceu aí? Graça e paz. Sim. Amém. Amém. Quem foi que chegou para eu colocar logo aqui? Gerson. Anderson. Pronto. Então vamos lá, gente. Começar hoje o Evangelho de Marcos. Se a gente conseguir terminar cedo, eu acho que vai, porque ele é bem mais curtinho o assunto do que os outros. A gente vai lá para o assunto do problema sinótico, para esclarecer algumas coisas, né? Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, certo? Então, hoje é o Evangelho de Marcos. Eita, eu estou gravando. Calma que vai dar certo. Beijo. Foi. Pronto. Origem e autoria do Evangelho de Marcos. Vou colocar aqui. Pronto. Bem, provavelmente o Evangelho de Marcos, né, foi o primeiro dos 4 evangelhos escrito. Quem fez o trabalho do problema sinótico, as principais abordagens, deu para perceber lá, né, que uma das teorias mais aceitas é que, de fato, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E aí a tradição identifica, né, o seu autor como João Marcos, filho de Maria, amiga dos apóstolos e sobrinho de Barnabé, né? A gente vai ouvir falar dele aí lá em Atos, que era companheiro de viagem de Paulo, Barnabé, como tem aí na próxima frase, né? E aquele lá que se envolveu no problema de Paulo e Barnabé, que acabou separando eles dois, né? E aí foi Barnabé e João Marcos para um lado e Paulo foi com Silas para o outro cumprir suas viagens missionárias. Então, este é o João Marcos que escreveu o Evangelho. Marcos aparece não somente, né, como um companheiro de Paulo e Barnabé nas suas viagens, mas também como uma figura associada a Pedro. A gente vai ver lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 13, que provavelmente Pedro também cita este João Marcos, né? Ele vai dizer: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Então, provavelmente também João Marcos teria aí essa ligação, essa associação, né, ao apóstolo Pedro também. No início do século II, um dos pais da igreja, chamado Papias, passou adiante uma tradição segundo a qual Marcos teria anotado cuidadosamente as reminiscências de Pedro com respeito à vida e aos ensinos de Jesus. Outros pais da igreja também, como Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes e Jerônimo, também dão apoio à autoria de Marcos em associação com Pedro. Então, é praticamente unânime aí, né, entre os pais da igreja daquela época que este evangelho, né, foi escrito pelo João Marcos. O evangelho de Marcos é João Marcos, esse associado a Pedro e também a Paulo e Barnabé.
Data. Quanto à data, né, nós temos aí essa concordância de que Marcos foi escrito antes, né, de Mateus e Lucas, consequentemente de João também. Então, essa íntima concordância de Marcos com Mateus e Lucas tem levado muitos estudiosos a pensar que Mateus e Lucas tenham usado Marcos como fonte de informação. Sendo assim, o Evangelho de Marcos deve ser de data anterior aos outros, né? Como a gente vê, né, falar sobre os evangelhos sinóticos, que são esses três, né? Mateus, Marcos e Lucas. João não está incluído porque João é um pouco mais diferenciado desses três. Então, a lógica da argumentação para se chegar em uma data aproximada, né, à escrita do Evangelho de Marcos, é que o livro de Atos não registra o julgamento de Paulo em Roma, o qual aconteceu em 63 depois de Cristo. Então, isso mostra que a escrita do livro de Atos se encerrou antes desta data. Logicamente, aí a gente vai ver que o Evangelho de Lucas deve ser datado um pouco antes de Atos, né? Já que Lucas escreveu também Atos. E aí a gente vai voltando, né? Como o Evangelho de Marcos foi utilizado por Lucas, então a escrita de Marcos deve ser situada em uma data ainda mais recuada aqui, o Evangelho de Lucas, que seria possivelmente aí na década de 50 ou fim da década de 40 depois de Cristo. Público-alvo e lugar de composição. Então, provavelmente Marcos ele escreveu para leitores romanos. Como chegamos a essa conclusão? Algumas evidências internas aí, propriamente dita do texto de Marcos, né? O Evangelho de Marcos ele é conciso, claro e direto, que era um estilo que agradaria a mentalidade romana. Os romanos eles não gostavam dessas abstrações, né, dessas fantasias literárias aí que acrescentavam para deixar o texto mais bonito, mais lúdico. Então, os romanos eles eram muito mais diretos, né? Diferentemente aí dos gregos que gostavam mais dessa coisa lúdica, né, dessa fantasia literária. Então, Marcos, ele também emprega muitos latinismos, né? Muita linguagem latina. Quando a gente vai para o texto original, né? Na nossa tradução, obviamente, a gente não consegue perceber isso, porque está tudo em português. Mas no texto original, Marcos ele usa muito aí essas expressões latinas. Por exemplo, ele usa essa palavra modius para vasilha, census para imposto, speculator para carrasco, verdugo, centúrio para centurião, e para a maioria desses termos havia um equivalente em grego, né? Então, Marcos poderia ter escrito aí na linguagem grega, mas ele faz essa questão de usar algumas palavras na linguagem latina, né? Do latim, que seria a linguagem dos próprios romanos. Marcos também insiste um pouco na lei e nos costumes judaicos, quando menciona os mais do que os outros. Aí com o microfone ligado. Opa, desculpa, vou desligar agora. Então, Marcos, ele vai... quando ele fala, né, dos costumes judaicos, ele sempre faz questão de explicar, né, ainda mais que os outros evangelistas. Como a gente viu em Mateus, ele só jogava lá a informação e pronto, né, os termos judaicos, porque o público-alvo de Mateus eram os judeus. Então, os judeus que liam entendiam completamente, sem precisar que Mateus explicasse aquilo. Mas quando a gente vem aqui para o Evangelho segundo Marcos, a gente já vê que Marcos ele explica alguns termos, algumas, né, colocações, como tem aí essa referência do capítulo 7, que é justamente o momento em que os discípulos estão
comendo, né? E aí, segundo o texto, eles estão comendo com as mãos impuras. E aí Marcos ele vai explicar o porquê, né? Os discípulos, no texto os fariseus acabam criticando os discípulos, e Marcos ele faz um adendo, né? Entre parênteses, ele vai explicar o porquê os fariseus estavam criticando os judeus por comerem com as mãos sujas, por causa de toda aquela questão do costume judaico de que não, teria toda uma higiene, né? Se lavava as mãos, se lavavam os copos, se lavavam jarros, tudo eles faziam questão de lavar para ter tudo o mais puro possível. Então, Marcos ele explica para que seus leitores entendessem o porquê os fariseus estavam criticando os discípulos nesse episódio aí. Outra questão também é que ele traduziu as expressões aramaicas para melhor entendimento dos seus leitores, né? Como, por exemplo, a gente vai ver aí no capítulo 5, 41, que é a passagem da filha de Jairo, se não me engano, em que Jesus vai dizer Talita cumi, e aí Marcos ele explica, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te, né? É um termo aramaico e Marcos ele vai e faz esse adendo aí explicando. Também outra passagem, né, muito conhecida, que é lá no capítulo 15, que é quando Jesus é crucificado e Jesus diz, né, Eli, Eli, lama sabachthani. E aí também Marcos ele faz essa questão de explicar esse termo, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Então, Marcos, ele entendendo os seus leitores, ele algumas expressões aramaicas, ele faz aí essa questão de explicar. Marco também explicou expressões gregas usando equivalentes latinos. Tem aí 2 exemplos, né, da passagem do capítulo 12, verso 42, que é quando a viúva vai dar as moedas, as 2 moedinhas de oferta, e aí Marcos ele explica, né? Ele fala que ela leva 2 moedas, que o equivalente era a um quadrante, que era a moeda também conhecida pelos romanos. E também aí no capítulo 15, verso 16, ele vai falar, né, que em algum momento as pessoas estavam indo para o palácio, e aí ele diz que é também conhecido como o pretório, que é também uma linguagem mais conhecida dos romanos. Então, Marcos ele sempre está fazendo aí como se fosse essa tradução, né, para os seus leitores entenderem mais aquilo que ele estava falando. O homem chamado Rufo, né? Se esse homem aí chamado Rufo, mencionado em 15, 21, que é também uma passagem que Marcos vai dizer, né? Vai relatar que no momento em que Jesus estava carregando ali a sua cruz, obrigaram Simão Cirineu, pai de Alexandre, e Rufo a carregar a cruz. Então, este Rufo aí também é mencionado em Romanos 16, 13, que Paulo vai saudar Rufo, eleito no Senhor. Então, se esses 2 nomes aí, né, essas 2 pessoas forem a mesma pessoa, então é aí uma evidência de que Marcos ele escreveu para os leitores romanos, já que Paulo escreve a sua carta, né, aos romanos. Então, tem aí essa concordância. Algumas evidências externas também. A evidência interna do evangelho está de acordo, acho que seria externa, está de acordo, não, a evidência interna do evangelho está de acordo com a tradição externa que diz ter sido Roma o lugar da sua publicação. Papias afirma que Marcos escreveu as reminiscências de Pedro. Então, aí, essa combinação dessa afirmação com a antiga tradição sobre o martírio de Pedro em Roma testemunham a favor de que o lugar de composição do Evangelho de Marcos foi, de fato, em Roma, e que o mesmo foi endereçado a leitores romanos, certo? Conteúdo e esboço.
O Evangelho de Marcos, ele é uma narrativa histórica, não é uma biografia, como a gente vai ver Mateus, que a gente viu, né, semana passada. Mateus, ele já inicia ali com a árvore genealógica de Jesus, e aí ele traz a questão do contexto do seu nascimento, né? Ele já vem antes de Jesus e já começa a explicar tudo. Marcos não, ele é bem direto e bem resumido, né? Ele não apresenta a origem, o ambiente do começo, o nascimento, nem a educação, nem a família da pessoa de Jesus. O assunto do Evangelho de Marcos é resumido apropriadamente no versículo de abertura, né? Então, ele é bem sucinto. Primeiro versículo diz lá, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é isso que ele vai relatar, né? O Evangelho, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Diferentemente de Mateus, que segue principalmente o tema do Messias, o rei messiânico, né? Traz Jesus como rei messiânico, aquele falado nos profetas, e agora sendo a própria profecia se cumprindo. Mateus trata isso. Diferentemente de Mateus, Marcos ele vai se preocupar, né, em enfatizar a atividade de Jesus como o Filho de Deus, que é também, né, o servo de Deus. Então, enquanto Mateus ele foca mais em Jesus como rei messiânico, Marcos ele vem enfatizar a atividade de Jesus como o Filho de Deus. Então, aí nós dividimos, né, aí o Evangelho de Marcos em algumas sessões. A primeira sessão, que começa no capítulo 1, do verso 2 ao 13, Marcos ele vai fazer uma descrição agora bem mesmo abreviada da preparação de Jesus para o seu ministério. Se a gente for dar uma olhada, né, no Evangelho, a gente vai ver lá, como eu já falei, não tem genealogia, né? Já começa. Ele fala da pessoa e da pregação de João Batista, profeta ali no deserto, e descreve também de maneiras bem simples, né? Marcos também vai mencionar a tentação de Jesus, mas não a descreve em pormenores como fazem Mateus e Lucas. Então, em 2 versículos, Marcos vai falar sobre a tentação de Jesus no deserto, enquanto os outros dá aquele detalhe, né? A primeira, a segunda, a terceira, o que é que Satanás diz, o que é que Jesus responde, e aí concluindo. Marcos não, ele vai simplesmente dizer: Jesus foi para o deserto, foi tentado, mas os anjos o serviram. Pronto, fechou a história. Marcos, né, em 2 versículos, resume a tentação de Jesus ali no deserto. Então, nessa sessão, Marcos ele apresenta as credenciais de Jesus, o qual foi sancionado por João, ungido pelo Espírito Santo e provado no deserto. Na segunda sessão, que vai do versículo 14 já até o capítulo 5, fim do capítulo 5, contém aí uma série de demonstrações da autoridade de Jesus. Então, a gente vai ver o poder e a autoridade de Jesus para perdoar pecados, né? No episódio da cura do paralítico, que Jesus vai dizer para ele, né? Filho, os teus pecados estão perdoados. O poder também e a autoridade de Jesus como Senhor do sábado, a gente vai ver que nessas 2 passagens aí, Jesus ele vai fazer uma cura no sábado, né? E vai ser criticado por isso, porque era tido como um trabalho. E também no episódio em que ele estava com os discípulos e eles atravessaram ali um milharal, né? E os discípulos colheram ali algumas espigas. E aí os fariseus criticaram, né? Reclamaram com Jesus, porque os discípulos estavam colhendo espigas, então eles de alguma forma estavam trabalhando num dia de sábado, né? E Jesus ele vai aí responder esses fariseus, né? E vai citar um episódio que aconteceu com Davi,
em que eles chegaram no templo, se não me engano, e comeram, né? Ele com ali os seus colegas, se não me engano, eram soldados, não lembro bem, comeram os pães que tinham lá os pães da apropriação do templo, né? E aí Jesus vai citar e disse, vai dizer que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, né? Concluindo aí a conversa com esses fariseus. Jesus vai ser bem cirúrgico com eles nessa questão. O poder e a autoridade de Jesus também sobre os demônios, né? Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Os adventistas, eles usam essa passagem para colocar como doutrina o sábado para eles? É essa passagem que eles usam? Não necessariamente, eles pegam já lá dos 10 mandamentos, né? E os 10 mandamentos, um dos mandamentos é guardar o sábado. E aí eles trazem essa questão, por que é que nós cumprimos todos os outros mandamentos e não cumprimos esse do guardar o sábado, né? Então eles usam, vão bem mais atrás dessa questão e vão nos mandamentos mesmo que diz isso. E aí existe toda uma questão, né, trazendo já para o Novo Testamento, essa questão de guardar o sábado foi transferido culturalmente, né, para o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo e tal, e aí tem toda essa explicação teológica por trás de por que nós não guardamos o sábado hoje, né? Assim, é um assunto bem muito vasto. Eu tenho, inclusive, um livro aqui em casa. Deixa eu ver se deu para ver daqui. Ele é desta grossura aqui, só falando sobre isso. Do sábado, do Shabá, o nome do livro. Do Shabá para o dia do Senhor. Desta grossura mesmo, ele vai falar só sobre isso. Então, é um assunto bem vasto, né? Bem complicado para a gente conseguir explicar uma pessoa, um adventista, simplesmente em alguns minutos. Mas, resumidamente, é basicamente isso. Certo? Com licença, professora. Qual é essa obra que a senhora mencionou aí? Do Shabá, deixa eu pegar ela aqui. Sim. Vai ficar ao contrário aí, mas esse aqui, ó. Do Shabá para o dia do Senhor. Bem grande mesmo, viu? É a grossura dele, ó. Ele só sobre isso. O assunto dele é só sobre isso. É de A. Carson. Fica aí a cara também, se vocês quiserem saber mais sobre isso. E as letrinhas, ó, é bem pequenininho. É assunto com força. Obrigado. Não, nada. Continuando. Falamos do poder de Jesus sobre o sábado, né? E aí o poder e a autoridade de Jesus sobre os demônios, né? Tem várias passagens aí, Jesus expulsando demônios, de pessoas, né? Possessas, endemoniadas, olharem para Jesus e reconhecerem que ele era o Filho de Deus, né? Como tem no capítulo 3, se eu não me engano, aí o versículo 11. Os possessos vão se curvar, né? Os demônios se curvam diante de Jesus e dizem, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, mostra aí também a autoridade de Jesus sobre os demônios. O poder e a autoridade de Jesus sobre as doenças, né? Tem muitas passagens também aí. Uma delas é da mulher do fluxo de sangue. A gente vai ver esse milagre de Jesus, né? Também é bem conhecido por nós. O poder e a autoridade de Jesus sobre os elementos da natureza. O poder e a autoridade de Jesus sobre a morte, que é o episódio aí da filha de Jairo, né? Que Jesus a ressuscita. Juntamente com essas demonstrações do poder e da autoridade de Jesus, Marcos registrou muitos ensinos de Jesus, né? Que aí tem principalmente algumas parábolas que Marcos vai retratar. Na terceira sessão, Marcos continua os ensinamentos e os milagres da segunda sessão, mas dá uma atenção muito maior
ao elemento conflito, né? Então, a gente vai ver aí no capítulo 6, a incredulidade dos seus conterrâneos, que a gente viu também em Marcos, né? Os conterrâneos, os próprios conterrâneos de Jesus não acreditavam que ele era o Filho de Deus, né? E aí ele vai dizer a questão do profeta sem honra na sua própria casa, na sua própria terra, né? A pressão política de Herodes, que tinha executado João Batista, que a gente também viu lá em Mateus, né? As pessoas ficavam aí questionando, perguntando, né? E Herodes diz que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado, ou encarnado, se não me engano. João Batista reencarnou em Jesus, uma coisa assim, porque ele tinha matado João Batista, né? Herodes vai dizer. E aí tem essa pressão aí política, porque Herodes se sentia ameaçado por Jesus, né? Pela sua fama e tudo isso que corria aí entre as cidades. O tradicionalismo dos fariseus criavam pressões a que Jesus tinha que resistir, né? Os fariseus esperavam só acontecer só um negocinho assim já para cair em cima de Jesus e criticar, como essa questão dos discípulos comendo com a mão suja, né? Que eu falei, com as mãos impuras. Então, os fariseus já chegavam, já vinham com aquele sermão pronto para tentar, né, pegar Jesus aí em algum deslize. Marcos enfatiza a compaixão de Jesus pelas multidões e sua prontidão em servir aos necessitados, né? Nós temos aí 2 multiplicações de pães e peixes nessa passagem daí, no capítulo 6 e capítulo 8. A primeira multiplicação e a segunda. Temos também Jesus curando um cego, né? Então, mostra aí essa compaixão de Jesus pelas multidões e sua prontidão em servir aos necessitados. Jesus tenta inutilmente esquivar-se das multidões, retirou-se para Tiro e Sidom, porém, né, ele mais uma vez chamado, né, as pessoas, mesmo Jesus tentando se recolher, se afastar das multidões, as pessoas davam um jeito de encontrar e clamar a Jesus por algum milagre, como tem aí no capítulo 7, que é aquela passagem da mulher grega, né, que tem uma filha possessa, e aí ela vai atrás de Jesus, e a Jesus diz, não é bom dar os pães aos cachorrinhos, né? Primeiro deixar que os filhos, as pessoas, como se fosse assim, as pessoas mais importantes comam, para depois aí dar as migalhas. E a mulher, né, numa atitude de fé, ela diz, mas os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos senhores. E aí Jesus, né, reconhece a fé dessa mulher e diz, volte para casa que sua filha já está liberta. Então, tem essa passagem aí do capítulo 7. Na quarta sessão, que é já no capítulo 8 de Marcos, né, indo até o capítulo 10, começa aí com o retiro de Jesus para Cesareia de Filipe. Como Mateus e Lucas, Marcos trata esse caso como o ponto principal da carreira de Jesus. Então, Jesus, ele desafia aí os seus discípulos a fazerem uma confissão pessoal de fé nele, né? É aquele episódio onde Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou, né? O que as pessoas aí fora estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos respondem: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um profeta. E aí Jesus, então, se volta para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, né? Tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo. Então, esta é a passagem aí que Jesus, ele desafia os seus próprios discípulos a fazerem essa confissão de fé nele. Pela primeira vez, fala da necessidade e inevitabilidade de sua morte. Então, aí Jesus também começa já, né,
a alertar, a avisar aos discípulos que iria chegar esse momento da sua morte e também da ressurreição. No episódio da Transfiguração, revelou sua glória aos seus discípulos. E também é bem conhecida aí, né? Esse episódio da Transfiguração está no capítulo 9. Repetidas vezes, revelou-lhes que devia morrer e ressuscitar. Na quinta sessão, Marcos capítulo 10 até o 13, Jesus expõe com maiores detalhes as consequências de sua última viagem a Jerusalém em direção à cruz. E aí é quando ele começa, né, a predizer, aí no capítulo 10, a sua morte e ressurreição. Jesus lida com o pedido de Tiago e João e a disputa dos discípulos por posição de honra, né? Aquele episódio que Tiago e João, Jesus, queremos fazer um pedido ao Senhor. E aí Jesus diz, diga, estou só parafraseando, né? E aí eles pedem a Jesus que quando forem aos céus, uns se sentem à direita e outros sentem à esquerda de Jesus. E aí Jesus aproveita, né, esse momento para falar-lhes e dizer que não compete a Jesus escolher essas coisas, quem sentará à sua direita e esquerda são as pessoas que o Pai escolher, e vai dizer também, né, dar essa lição aos discípulos de que no Evangelho, né, nessa fé em Jesus Cristo, não é questão de ser maior, né? Quem quiser ser o maior tem que ser o menor, quem quiser ser servido tem que servir, e tudo isso aí que Jesus vai falar aos discípulos, né? Marcos registra a entrada dramática de Jesus em Jerusalém e a purificação do templo, no capítulo 11. Né? Todos nós conhecemos também essa passagem da entrada triunfal de Jesus e da purificação do templo, quando Jesus chega no templo e aí vê que está acontecendo lá todas aquelas vendas, né? Pessoas dentro do templo vendendo coisas, e aí Jesus se revolta, vira a mesa com chicote para todo lado e repreende aquelas pessoas, né? E diz que aquela casa, aquele lugar foi feito para ser casa de oração a Deus. Deste ponto em diante, os conflitos com os líderes religiosos vêm à tona. Surgem aí diversas controvérsias, né? Os fariseus e escribas, os sacerdotes, agora vão, né, de alguma forma procurar matar Jesus, porque eles se sentiam, de certa forma, ameaçados, né, por Jesus e temiam Jesus, porque as multidões estavam dando muita atenção à pregação, ao discurso de Jesus, né? As multidões estavam se maravilhando com a doutrina de Jesus e isso estava assustando os fariseus, assustando os escribas, né? Os sacerdotes já estavam aí se sentindo ameaçados por essa fama de Jesus. Os líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus, né? Eles chegam em Jesus e perguntam: quem foi que lhe deu tal autoridade? De onde vem essa autoridade que você tem aí para estar andando, fazendo milagres, perdoando pecados, né? Falando todas essas coisas. Aí os líderes religiosos começam a questionar a autoridade de Jesus. Jesus também usa a parábola dos lavradores maus para enfatizar sua rejeição por parte dos líderes de Israel, né? Jesus, essa parábola também é muito forte para os líderes de Israel, porque Jesus vai dizer praticamente isso, né? Existia uma vinha e os lavradores foram incumbidos de cuidar dessa vinha, porém eles não cuidaram, né? Mataram os profetas, as pessoas que vinham lhes aconselhar, eles mataram, até o filho do dono da vinha eles mataram, que aí Jesus já está falando de si mesmo, né, nessa parábola. E aí Jesus diz, né, que essa vinha seria passada, seria tirada desses lavradores e seria passada a pessoas que de fato cuidariam da vinha, né?
Então, é uma crítica bem forte aos líderes religiosos daquela época que Jesus faz, de dizer que o reino, né, de alguma forma, seria tirado dessa posse dos judeus e agora seria entregado, vamos dizer assim, aos gentios, né, as pessoas que de fato receberiam o evangelho com fé, diferentemente dos judeus que mataram, né, o próprio Cristo e não acreditaram nele. Então é isso basicamente que diz essa parábola dos lavradores maus. Os fariseus e os herodianos o questionam acerca do tributo pago ao governo romano. A gente viu isso também em Mateus, né, que é a questão dos impostos, se tem que pagar ou não, e aí Jesus mostra a pergunta de quem é o rosto que tem na moeda, e aí eles dizem é de César, e Jesus diz, né, dai a César o que é de César. Os saduceus o questionam acerca da crença na ressurreição dos mortos, que também a gente viu em Mateus, né, Jesus, os saduceus perguntam, a mulher é casada com um homem, aí ele morreu, e pela lei do levirato, né, a lei lá de Moisés, seu irmão casaria com ela, e aí o irmão morre também, e aí todas essas coisas, eles perguntam, e na ressurreição, quem vai ficar casado com a mulher? E aí Jesus diz, né, vocês erram por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, né, porque nos céus, na ressurreição, ninguém vai se casar, nem se dar em casamento. Então, Jesus também explica aí, né, essa questão aos saduceus. Os escribas o questionam acerca do principal mandamento da lei. Também a gente viu lá em Mateus que eles perguntam qual é o maior dos mandamentos, né? Amar a Deus, Jesus responde, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. No capítulo 3, sim. Com licença, desculpa incomodar, Não, interromper. Com relação ao irmão do falecido, se caso ele não quisesse, no caso, ficar com a viúva, qual seria assim o proceder pela lei? Rapaz, eu não me recordo. Não vou mentir ao senhor, não me recordo. Mas ele era obrigado a ficar com a viúva. Não sei se vocês lembram daquele episódio, né? Que eu não lembro o nome de quem era, mas morreu e aí ele casou, mas ele não queria ter filhos. E aí ele tinha as relações, né? Derramava os E ele foi morto, né? Deus o matou. Essa questão era bem séria, né? Não era simplesmente só casar, ele teria que casar e perpetuar a descendência do irmão, né? E aí, se eles não fizessem isso, Deus, né, matou não sei se foi 2 ou foi 3, um não fazia, outro dificultava lá as relações, não queria perpetuar o filho, né, os filhos, a família, a descendência do irmão que morreu, mas eles eram obrigados. Eu vou dar uma lidinha, irmão Giovanni, e aí a gente pode falar ou na segunda parte ou então depois, quando acabar a aula, certo? Certo, Acho obrigado. que vai ter essa dúvida aí. No Obrigado. capítulo 13, nada. Jesus profere o seu sermão profético, né? Que é quando ele vai falar, os discípulos vão olhar para o templo e vai dizer, ó, que belas pedras, né? Que belo templo. E Jesus diz que não sobrará pedra sobre pedra e vai falar aí da destruição do templo de Jerusalém que aconteceria. Na sexta sessão, é uma sessão que não difere muito da descrição dada nos outros evangelhos, né? Os últimos dias da vida de Jesus são apresentados em sequência cronológica. Os líderes religiosos planejam a sua morte, né? Eles, aí no capítulo 14, eles vão começar a planejar a morte de Jesus, mas estava chegando perto da Páscoa, né? E eles pensaram, nós não vamos fazer isso durante a Páscoa porque é uma festa muito grande, e aí
para que não haja esse tumulto entre o povo, vamos esperar passar a Páscoa, né? Então, aí Jesus é ungido em Betânia, né, como um símbolo de preparação para a sua morte. O traidor entre cenas, Judas, né? Jesus celebra a primeira ceia e fala do significado da sua morte. Jesus é preso, julgado pelo Sinédrio, levado perante Pilatos, condenado à morte, crucificado e sepultado. Tudo isso em 2 capítulos. Marcos é realmente muito sucinto, né? Ele é bem resumido, enquanto os outros fazem toda uma linguagem poética, acompanham bem detalhadamente a prisão de Jesus, né? A ceia, os discursos de Jesus. Marcos, ele resume isso aí bem, né? Tudo isso em simples 2 capítulos. O testemunho positivo dos anjos e o terror súbito das mulheres provaram que o inesperado acontecera e que Jesus realmente ressuscitara. Então, aí no capítulo 16, do verso 1 ao 8. E aí se encerra, né, a narrativa de Marcos. Só que, né, na maioria, para não dizer em todas as nossas Bíblias, nós temos aí ainda o restinho, né, que é o verso 9 ao 20, que vai falar sobre Jesus vai aparecer, se eu não me engano, a Maria Madalena e depois mais a 2 discípulos, e aí tem um discurso, né, da grande comissão de Jesus. Prestem bem atenção nessa parte. A genuidade dos 12 últimos versículos de Marcos é contestada a partir de fundamentos textuais. O que isso quer dizer? Que não se sabe, né, exatamente se esses últimos 12 versículos aí, de fato, foi o próprio Marcos que escreveu, né? Vários dos manuscritos mais antigos os omitem completamente. Então, os manuscritos mais antigos não contêm, né, do Evangelho de Marcos, não tem aí esses 12 últimos versículos. Então, provavelmente, não foi Marcos que escreveu, né, de próprio punho, escreveu aí esses versículos de 9 a 20. Quer dizer que a Bíblia não é inspirada, que tem um erro, então não foi Deus, não sei o quê. Não, né? Também não vamos entrar em parafuso com isso. Por quê? Porque esses versículos aí do 9 ao 20, a gente vai ver que tem, com outras palavras, é claro, mas os acontecimentos tem nos outros evangelhos. Então, o que provavelmente aconteceu, né? Os copistas, né, que eram pessoas que copiavam os evangelhos, os manuscritos, para poder perpetuar, né, enquanto os outros iam envelhecendo. Provavelmente aí esses copistas escreveram, né, acrescentaram aí no Evangelho de Marcos esse relato para dar um fecho, né, para dar um fechamento mais bonito, vamos dizer assim, aí ao Evangelho de Marcos. Eles não alteraram as escrituras, nem acrescentaram um tio, ou como diz lá o versículo, né? Quem acrescentar um tio ou um traço é amaldiçoado. Não é que eles fizeram isso, né? Mas aí a gente vai ver que existe aí essa possibilidade de que João Marcos não escreveu esses últimos 12 versículos. Aí tem uma citação que eu tirei, né, de um livro de panorama do Novo Testamento de Robert Gundry, que ele diz assim: a questão do final de Marcos não afeta nenhuma importante doutrina da fé cristã. A interpretação bíblica certamente não está em jogo, mas simplesmente descobrir qual teria sido o texto original da Bíblia em contraposição a acréscimos posteriores dos copistas. Os manuscritos mais antigos e mais confiáveis do Novo Testamento ainda não tinham sido descobertos em 1611. 1611 foi quando a versão, né, da King James, que é uma Bíblia bem conhecida, que foi praticamente uma das mais usadas, né,
e da qual muitas Bíblias posteriores pegaram, copiaram, né, dessa tradução. Então, ela foi escrita em 1611. Então, antes disso, né, não havia ainda se encontrado esses manuscritos aí, que eram mais antigos e mais confiáveis do Novo Testamento. Então, essa versão aí, King James, inclui o final longo e cuja influência as traduções mais recentes prestam exagerada deferência, não sabiam que o final longo era textualmente duvidoso e, na verdade, inadmissível. Então, né, essa versão aí, King James, foi a versão da qual as nossas versões mais recentes tinham, né, como a melhor versão que existia, e aí foi onde elas pegaram, né, vários textos traduzindo dessa versão King James. Então, nessa versão King James, havia aí esses 12 versículos últimos, né, do 9 ao 20 de Marcos. Então, por isso que se perpetuou aí nas traduções, né, nas cópias, esses textos. Porém, né, não havia, como já falei, nos manuscritos mais antigos, não havia aí essa passagem. Mas como posso dizer, não é um texto no sentido de que é mentira, porque aconteceu, né? A gente vai ver que tem em Marcos, a grande comissão, então, Marcos não, em Mateus. Então, não afeta, como ele diz aí no comecinho, né? Não afeta nenhuma importante doutrina da fé cristã, nenhuma questão de interpretação bíblica está em jogo nesses versos. É só essa questão de se descobrir mesmo se estava ou não, se foi Marcos ou não que escreveu. Mas está na Bíblia, é verdade, né? Então, é texto, é a palavra de Deus, certo? Professor, e até porque, se como esse acréscimo foi feito por outras pessoas, e Mateus e Lucas fizeram uso de Marcos, não tinha esse acréscimo quando Mateus e Lucas fizeram uso. Então, o que eles escreveram, tipo, dá veracidade a esse acréscimo de Marcos, não é assim? Isso. Aí, outra pergunta. Eu não me recordo se é no livro de Esté, mas na nossa Bíblia protestante, ela tem uns versículos, é um capítulo, não me recordo precisamente, a menos do que a pastoral, né, a da católica. Isso ocorreu, tipo, a mesma coisa? A situação que aconteceu em Marcos aconteceu, por exemplo, no livro de Esté, e se aconteceu a mesma coisa, por que não validou na protestante? Aí eu teria que ver qual é exatamente o versículo, o que é que diz. Eu sei que tem, se eu não me engano, é em Daniel. Eu acho que é em Daniel que tem essa situação aí, que na católica tem mais e na nossa não tem. Eu não sei se é precisamente isto, eu sei que tem um livro que a gente, na nossa Bíblia tem, só que tipo é 2 versículos, é 3 versículos que na protestante não tem. Aí eu que fiquei na dúvida. Eu acredito que é em Daniel, que eu me lembro de ter visto isso, de ter estudado sobre isso. Não me lembro mais detalhadamente, porque faz muito tempo. Mas vamos pesquisar também. Vou dar uma olhadinha aqui nos meus livros e a gente fala, ou na segunda parte, ou também a gente fala lá no grupo ou no privado, certo? Me cobrem aí essas duas coisas. Então, a gente terminou o Evangelho de Marcos. A gente vai dar o nosso intervalo aí agora e a gente volta com o problema sinótico, certo? Ok aí para vocês? Se eu conseguir já achar as duas perguntas, aí a gente... Cadê, como é o nome? Giovanni, me lembra aí qual foi aquela tua pergunta também, que eu já me esqueci. Sobre o Liverato. Sim, a lei do Levirato, sim, lembrei. Ô, Silvana, eu também estava me perguntando aqui, eu também estava esquecido aqui. Porque é muita informação. Já tenho esquecido também. Sim, gente, não saiu ninguém ainda não, né? Porque eu preciso ver quem chegou depois de eu começar a aula para vocês não levarem falta.
Quem chegou Eu, professora. Ângelo, né? Uhum. Pode Renata, professora. Jeane, professora. Eles estavam aqui. Espera aí que eu vou anotar. Não estou aqui, né? Ângelo, Johnny e Renata, né? Isso. Jeane, professora. Jeane também não quis chegar, não. Pronto, acho que é só isso. André já Agildo, tá. professora. Colocou o Agildo, meu? mas não chegou a tempo ainda. Quem? Coloquei, pronto, já conferi aqui. Pois a gente volta já já, gente. Pronto. Sim, vamos às dúvidas, né? Que vocês falaram na aula no outro momento. Sobre a lei do levirato. Eu marquei o texto. Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7, diz assim: E se o homem não quiser tomar a esposa de seu irmão, então ele irá à porta até os anciãos e dirá: O irmão de meu marido, ela, na verdade, a esposa, dirá: O irmão de meu marido se recusa a levantar para seu irmão um nome em Israel. Ele não quer realizar a obrigação de irmão de meu marido. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e falarão com ele. E se insistir nisso e disser, não quero tomá-la, então a esposa de seu irmão virá até ele, na presença dos anciãos, e tirará o sapato dele de seu pé, e cuspirá em sua face, e responderá dizendo, assim seja feito aquele homem que não quiser edificar a casa de seu irmão. E seu nome será chamado em Israel, a casa daquele que foi descalço. Então, não havia assim uma pena de morte, né, para o homem que não quisesse cumprir a lei, mas ele ficaria com uma má fama em toda a cidade, né, de o homem que não quis cumprir, não quis suscitar descendência ao seu irmão. Interessante a gente ver também que tem essa passagem aqui, né, caso o homem não queira cumprir, mas, em contrapartida, nem se fala se a mulher não quisesse cumprir, né? Como se não houvesse nem essa opção da mulher não querer se casar com o irmão do seu falecido marido. Era lei e nem tinha nem conversa, né? E também, naquela época, as mulheres, elas tinham essa ideia de família, de ter filhos como algo que era, né? Era algo que dava sentido à vida da mulher. Então, todas elas desejavam isso. Então, acho que por isso também nem a gente vai ver na história de Tamar, né? Que ela, na verdade, ela criou até meios, né, para suscitar uma descendência a ponto de ir lá e fingir, né, com o pai do seu falecido marido para poder ter filhos. Então, a gente vê que naquela época, né, era bem diferente assim as questões da lei. Então ficou clara aí essa questão do levirato, Ficou, professor. entendeu? Obrigado. Certo, e E nada. só um detalhezinho, e eu acredito também, assim, até pelo contexto social também, né, pela cultura, a mulher que ela procriasse, digamos assim, 3, 4 filhas mulheres, ela também era extremamente cobrada, não é isso? Porque tinha que dar filhos homens também, né? Acima de tudo. Exatamente. Sim, e lá a dúvida da questão de Alice, né, sobre os textos. Realmente tem Esther, que é o capítulo 10, o versículo 4 de Esther, que há na Bíblia Católica, né? E também no capítulo 16, né? 24,
que tem aí essa questão de que tem na Bíblia Católica, mas não tem na protestante, vamos dizer assim. E também tem textos de Daniel, né? Que é Daniel, capítulo 3, do 24 ao 90, tem na Bíblia Católica, e os capítulos 13 e 14, que tem na católica, mas não tem na protestante. A diferença desses acréscimos aqui para Marcos é que esses textos que tem na católica, né, eles não foram achados na Bíblia hebraica, né, na mais antiga, porque, como a gente sabe, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? E aí não tinha nesses textos em hebraico, só foi encontrado anos e anos depois, lá quando houve essa tradução do hebraico para o grego, foi encontrado em algumas dessas traduções em grego esses acréscimos desses textos. Então, né, aí por isso que o protestantismo, né, os protestantes não reconheceram esses textos como canônicos, justamente porque não foram encontrados na versão mais antiga na Bíblia hebraica, né? Só bem depois aí nessa tradução foram acrescentados. E aí houve um concílio, né, que foi o Concílio de Trento, que ele aconteceu ali pela Igreja Católica, né, em resposta, né, na Contra-Reforma, houve a Reforma Protestante, e aí esse Concílio de Trento resumiu o pensamento católico romano da Contra-Reforma, né, e aí eles reconheceram que tanto esses acréscimos como os livros apócrifos, né, que eu falei lá na nossa primeira aula, que existem na Bíblia Católica, né, se eu não me engano são 7 livros que tem, eles reconheceram como não necessariamente canônicos, mas eles colocaram como deuterocanônicos e acrescentaram a Bíblia, né? A Bíblia católica deles. Então, essas passagens aí de Esther e Daniel e os 7 livros, né? Tem lá na Bíblia católica, mas não tem na nossa Bíblia usada, né? Pelos protestantes. Justamente porque, principalmente os livros, né? Porque não se reconhece esses livros no Novo Testamento, Jesus não fala sobre eles, também por causa da história que eles contêm, né? Muitos desses livros ensinam a questão das indulgências, a questão de comprar, né, um lugar no céu, eles falam sobre isso, então algo que, né, biblicamente, né, o protestantismo, né, a reforma protestante pregou muito contra isso. Então, por isso que não há essa confiança, né, nesses livros e também não há nesses acréscimos aí que foram acrescentados depois, né? Não havia esse registro na Bíblia hebraica, certo? Esclareceu aí a dúvida? Sim, esclarecida. Pronto. Então, vamos ao problema sinótico, né? Para a gente esclarecer também algumas coisas aí na mente de vocês. Deixa eu colocar aqui um slide. Agora a senhora pesquisou, não teve tempo nem de fazer um lanchinho, né? Então, fiquei aqui procurando. Foi muita informação para tão pouco tempo. Foi muita informação para tão pouco tempo. Não é? Mas pelo menos esclareceu aí a dúvida de vocês. Tá, muito obrigado. Depois eu faço o lanchinho. Vamos lá para o problema sinótico. Valeu, meu Deus. Não, fiz ao contrário. Peraí, né? Coisas. Rapaz, o cheiro tá bom demais, mano. Tô aqui só vivando. Eita, desculpa aí, eu esqueci aqui o microfone aberto. Minha esposa tá fazendo bode aqui assado. O cheiro aqui tá tomando de conta da casa. Manda para nós aí um pouquinho. Vou mandar ver o Sedex, viu?
Ai, eu vou começar a mudar. Apareceu aí? Sim. Problema assinou. Bora, computador. Travou. O problema sinótico e as principais abordagens. Por que os três evangelhos são tão parecidos entre si? O termo sinótico, né, se dá é derivado de duas palavras aí gregas, sim, que quer dizer junto, e optanomai, que significa ver. Então, literalmente ver junto, né? Uma visão conjunta, que quer dizer justamente essa questão da semelhança entre os três, né? Apenas Mateus, Marcos e Lucas, que a gente vê que são os mais semelhantes. Quando a gente vai ler, né? A gente vê que João é um evangelho, mas é bem diferenciado dos outros três em seu registro. Então, o plano nos três primeiros evangelhos é tão semelhante que se pode copiá-lo sobre 3 colunas e fazer uma leitura paralela de um só ponto de vista, de onde se deu o nome dos evangelhos sinóticos, por causa dessa tão grande semelhança entre os três, né? Se deu aí esse nome, evangelho sinótico. E aí a gente se vê diante desse questionamento. Como explicar o parentesco desses 3 evangelhos e, por outro lado, as diferenças que existem, apesar de tudo, entre eles? Aí nos slides, né, tem esses textos aí que mostram algumas semelhanças entre os evangelhos, algumas diferenças e algumas peculiaridades. São textos que só tem apenas nos evangelhos. Mas a gente, não sei se vocês estão aí com a apostila, né, no capítulo, na página 17, a gente vai ver aí umas explicações mais detalhadas, né? Eu vou ver aqui para vocês. F.F. Bruce, assim, focaliza o problema dessas semelhanças e divergências também. A essência de 606 dentre 661 versículos de Marcos aparecem em Mateus e que cerca de 380 deles se encontram com ligeira variação em Lucas. Ou, para focalizar o fato de outra maneira, dos 1.068 versículos que constituem Mateus, aproximadamente 500 contém material que também se acha em Marcos. Dos 1.149 versículos em Lucas, uns 380 tem paralelo em Marcos. Está atrapalhando Vocês estão ouvindo aí um bebê chorando? Não? Está atrapalhando muito, não? Não, não está atrapalhando. Tá não, atrapalha não. Mas ele chora alto. Não, se preocupe não. No todo, há apenas 31 versículos em Marcos, sem nenhum paralelo, ou em Mateus, ou em Lucas. Então, a gente vê, né, que há muita semelhança desses 3 aí, principalmente quando se acha a presença, né, de muitas passagens de Marcos, tanto em Mateus como em Lucas. Quando comparamos Mateus e Lucas entre si, verificamos que encerram mais ou menos 250 versículos que contêm material em comum, sem correspondente em Marcos. Esse material é vazado em linguagem, por vezes praticamente idêntica em ambos os evangelhos, às vezes passíveis de consideráveis divergências. Restam-nos, pois, uns 300 versículos em Mateus que relatam narrativas e discursos peculiares a esse evangelho e cerca de 520 em Lucas, que contém material não exibido pelos demais evangelhos. Resumindo,
existe muito de Marcos, né, em Mateus e Lucas, com exceção de que algumas coisas em Mateus e Lucas eles detalham mais, talvez pelo fato, né, das suas próprias diferenças aí escritas, como a gente viu. Mateus ele escrevia para os judeus, né, ele tinha uma forma de escrever diferente, mesmo ele pegando aí essas informações de Marcos, ele acompanhou o ministério de Jesus também, né, presencialmente, ele estava lá, ele viu, então, com certeza, muitas coisas ele mesmo acrescentou, porque ele viu que era necessário, né, para a informação dos judeus. Então, e consequentemente Lucas também, né, no seu propósito aí de escrita, Lucas estava escrevendo, a gente vai ver na próxima aula, para Teófilo, e ele queria mostrar tudo o que Jesus fez, né? Talvez aí para de alguma forma evangelizar Teófilo, né? Por isso que ele também é bem detalhado, ele pega ali detalhes desde a genealogia também de Jesus, mostrando o relacionamento de Jesus com o povo, né? Então, a gente vai ver que existem, apesar das semelhanças, existem também diferenças e peculiaridades entre esses escritores, né? Mas há mais semelhança entre, por exemplo, Mateus e Marcos, e Lucas e Marcos, do que entre também Mateus e Lucas, né? Eles escrevem para públicos diferentes. Então, aí a gente vê essas diferenças e também semelhanças. Na apostila também, vocês vão ver, né, que esse autor aí, o Werner, ele afirma que, à vista dessas semelhanças, a conclusão parece se impor. Os sinóticos, de alguma maneira, parecem depender literalmente uns dos outros. Na realidade, a questão se complica quando se sabe que os três evangelhos diferem também muito uns dos outros. Então, há essa dualidade aí, né? Eles, ao mesmo tempo que são muito semelhantes e, de alguma forma, dependem uns dos outros, eles têm também as suas diferenças, certo? Então, a gente tem algumas abordagens, né? Algumas principais abordagens ao problema sinótico, que foi aí o trabalho que eu pedi para vocês fazerem, resumindo essas abordagens. A primeira é a da tradição oral. Esta hipótese remonta ao crítico alemão J.G. Herder, de 1797. Então, o que ele diz? Essa abordagem afirma que as semelhanças se devem a uma rápida cristalização da tradição acerca de Jesus em forma oral mais ou menos fixa e que posteriormente veio assumir forma escrita. A maior parte dos eruditos modernos duvida de que a transmissão meramente verbal pudesse ter retido tantas tão minuciosas similaridades verbais. Então, o que é que a tradição oral diz? Que, né, não foi necessariamente eles escreveram lá naquele momento. Existia uma tradição oral, as pessoas contavam umas às outras, né, o que Jesus fez, e isso ia se passando de geração em geração, até que, né, os evangelistas eles decidiram escrever, e é por isso que há essa semelhança entre eles, porque foi passado essas histórias foram passadas, né, oralmente e verbalmente, de pessoa em pessoa, cada um ia contando, e aí né, depois eles escreveram, é por isso que há essa semelhança. E aí a conclusão, né, tem isso aí, que a maior parte dos eruditos duvida de que essa transmissão meramente verbal pudesse ter retido tantas tão minuciosas similaridades verbais, né? É praticamente, vamos dizer assim, impossível de conversa em conversa, um conta, outro conta, se ache algo tão semelhante. Porque, normalmente, uma pessoa conta uma coisa, aí quando o outro vai contar, ela já acrescenta um pouquinho, já diminui. E aí, né, de alguma forma, verbalmente, isso vai alterando a história. Então, os eruditos não acreditam muito nessa teoria da tradição oral, justamente por não crer que
detalhes tão minuciosos que a gente encontra, né, entre Marcos, entre Mateus e Lucas, possam ter sido passados simplesmente e oralmente, né, de fala, de conversa em conversa entre as pessoas daquela época. A hipótese da utilização recíproca. O que é que essa hipótese diz? Ela diz que os 3 sinóticos utilizaram-se, deixa eu tirar esse negócio aqui, reciprocamente, e fazendo assim, introduziram modificações, né? Essa hipótese aí foi Agostinho, né? Quem mais falou sobre ela. É uma das mais tradicionais daquela época. E aí, bora. O que é que ele diz? Que o primeiro evangelho a ser escrito foi Mateus, e aí Marcos teria resumido Mateus, e Lucas usou Mateus e Marcos para escrever o seu evangelho. Por isso que nós temos aí essa ordem tradicional, né? Mateus, Marcos e Lucas. Na nossa Bíblia, o primeiro é Mateus, o segundo é Marcos, o terceiro é Lucas, por se acreditar, né, naquela época que foi assim que aconteceu. O primeiro quem escreveu foi Mateus, e aí Marcos resumiu Mateus, e Lucas usou os 2 para escrever o seu. Então, cada um, né, é como se eles utilizassem um do outro para poder escrever. Essa é a hipótese da utilização recíproca. A hipótese do evangelho primitivo. Segundo essa hipótese, os 3 evangelhos sinóticos remontariam a uma fonte comum de origem aramaica que não possuímos mais, e cada um dos 3 redatores teria usado essa fonte à sua maneira. Essa hipótese está ligada ao nome de Lessing. Lessing sustentou que o relacionamento entre os evangelhos sinóticos poderia ser explicada pela utilização de forma independente de um evangelho original escrito em hebraico ou aramaico. Então, é como se houvesse um primitivo, o primeiro, né, escrito ou em hebraico ou em aramaico, bem antigo, e aí os outros 3 usaram esse mesmo, né, para escrever cada um à sua maneira. Essa é a hipótese do evangelho primitivo. A hipótese das diegeses, ou fragmentos. Essa teoria é defendida por Schleiermacher e Paulus. Essa hipótese atribui aos evangelhos uma pré-história escrita. Primeiramente, teriam sido compostos pequenos pedaços, chamados diegeses, que, por exemplo, seriam narrações da paixão, relatos de milagres, coleções de palavras de Jesus, e aí cada um dos evangelistas teria mais tarde combinado à sua maneira esses diversos elementos, né? Como se, tipo, aconteceu essa história aqui da paixão e alguém registrou. E aí tem outro pedaço ali que alguém registrou alguns milagres de Jesus. Outras pessoas registraram aqui o Sermão do Monte. Esse outro registro tem algumas parábolas. E aí os evangelistas pegaram, né, cada um da sua forma, do jeito que queria fazer, reuniram esses escritos e fizeram os seus próprios evangelhos. É isso que diz aí a hipótese das diegeses, ou dos fragmentos. E usam Lucas 1, do 1 ao 4 como base, que Lucas fala, né, que reuniu. Deixa eu pegar aqui a passagem para a gente ler literalmente o que Lucas diz. Lucas diz: porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós. Quando eles nos entregaram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra,
pareceu-me bem a mim, tendo tido perfeitamente compreendido, primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possa conhecer a certeza destas coisas que tu tens sido instruído. Então, esses dois autores aí, né, eles baseiam sua teoria nesse trecho de Lucas, que fala que muitos tentaram reunir aí, compilar e pôr em ordem, né, os relatos dos acontecimentos da história de Jesus, e Lucas resolveu fazer o seu. Então, eles baseiam nessa passagem aí. A hipótese das duas fontes, que é, né, uma das mais aceitas. O que é que diz essa hipótese? Também chamada de hipótese documentária, Marcos, que essa hipótese foi exposta por Holtzman em 1863. Mateus e Lucas teriam utilizado independentemente a Marcos, que seria, portanto, o mais antigo dos três, e uma fonte comum hoje perdida, designada por Q. Então, essa fonte aí original chamada Q, vamos dizer assim, que existia, e Marcos usou ela, né? Mateus e Lucas teriam utilizado independente a Marcos. Não, Mateus e Lucas usaram Marcos e essa fonte Q. É isso que é essa teoria dele, né? Essa fonte Q seria outro texto aí que havia, que circulava naquela época, que eles deram o nome de fonte Q. Q do alemão Quelle, que significa fonte. Então, por isso que se chama Q, certo? Para não ficar todo mundo, o que é Q? O que quer dizer Q? Então, Q, que vem do alemão Quelle, significa fonte. Mateus incorpora a quase totalidade do evangelho e Lucas cerca de metade. Tanto Mateus quanto Lucas, com frequência, repetem as exatas palavras de Marcos. Então, aí, né, há essa observação importante de que, com certeza, Mateus e Lucas usaram Marcos para escrever os seus próprios relatos. Mateus e Lucas usualmente acompanham as sequências de eventos da vida de Jesus, conforme Marcos alinha. A gente vê também essa semelhança até na sequência em que que Marcos relata, Mateus também e Lucas fazem, com algumas pequenas diferenças, né? Similaridades entre Mateus e Lucas no material didático não contido em Marcos tem levado alguns eruditos a postular um segundo documento. Justamente tem coisas que Mateus e Lucas têm que parece que eles não copiaram de Marcos. E aí, esses eruditos chegaram aí a essa conclusão, né, de que provavelmente existia outro escrito, que não seria o Evangelho de Marcos, que estava circulando naquela época e ao qual Mateus e Lucas se utilizaram para escrever os seus evangelhos. E aí, né, como esse outro escrito aí, esse outro material, não tem-se a informação de quem o escreveu, se deu essa nomenclatura de que, como já falei, vem da palavra alemã Quelle. E aí tem aí esses textos aí, né, que são parecidos, que tem Mateus e Lucas, mas não tem em Marcos, que eles dizem que Mateus e Lucas pegaram desta fonte que seria uma primitiva coletânea de declarações de Jesus. Devemos levar em conta mais do que uma única fonte escrita, e também uma mistura de tradições orais, né? De acontecimentos que foram passados e se tornaram conhecidos da população ali naquela época. Descendente, né, dessa hipótese aí das duas fontes, surge essa hipótese de 4 fontes.
desse senhor aí, Streeter. Ele defendeu a existência de duas outras fontes, além de Marcos e Q. O homem veio complicar ainda mais o negócio com Marcos e Q. Já era difícil da gente, né, compreender, e aí ele ainda veio e trouxe mais duas para a gente quebrar a cabeça. Então, ele dá aí esse nome, né, dessas outras duas fontes, além de Marcos e Q, ele traz M, que é como se a fonte que Mateus usou, e L foi a fonte que Lucas usou. Então, além de Mateus e Lucas usarem Marcos e Q, Mateus usou uma fonte sozinho, né, outra fonte, e Lucas usou outra. Então, aí ele acrescenta mais essas duas fontes, além de Marcos e Q, que é a fonte M, se refere a Mateus, né? Foi Mateus quem usou, e a fonte L, que foi Lucas quem usou. A hipótese das duas fontes, que aí tem a conclusão, né? Oferece a melhor explicação global para o relacionamento, né, entre os evangelhos. Deixa eu ver se ainda tem. Em primeiro lugar, vendo aí na apostila também de vocês, né? Em primeiro lugar, o processo que deu origem aos evangelhos foi complexo. A gente, né, não pode também fechar a questão e dizer, foi assim, 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 porque, né, nós não sabemos como exatamente aconteceu, como a gente tem dados pela história, pelo que foi passado, pelo que os mais antigos relataram, né? Então, não se pode fechar a questão. A gente sabe que foi um processo que foi muito complexo. Nenhuma hipótese da crítica das fontes, por mais detalhada que seja, pode almejar fornecer uma explicação cabal da situação. Então, como eu disse, né? Não, mesmo que explique melhor, a gente não pode fechar a questão. Devemos tratar essa hipótese das duas fontes mais como uma teoria funcional do que como uma conclusão concreta, certo? Poderemos concluir que em determinado texto, Lucas seguiu uma testemunha ocular e não Marcos. A gente sabe, né, que Lucas viu muitas coisas ali presencialmente também do ministério de Jesus. Ou que Mateus baseou-se em sua própria memória ou em notas escritas e não em quê? Há também essa possibilidade. Pronto, então a gente fechou aí essa questão, né, do problema sinônimo. Alguma dúvida, gente, que vocês têm ainda sobre esse assunto? Deu para entender aí? A professora, até o momento, não. Até o momento, assim, não deu para ter nenhuma dúvida, não. Foi tudo esclarecido. Assim. Tudo claro, né? Surgir posteriormente. Aí, qualquer coisa, aí pode Qualquer coisa perguntar. pode perguntar, pode chamar. Tá já. Então, Obrigado. a gente vai fechar a aula por hoje, certo? E aí, daqui a pouco eu vou mandar a atividade para vocês, de Marcos. Vai ser no mesmo estilo de Mateus, tá bom? Já atividade. Tem para colocar o versículo também, que Vou agora fazer. eu vou tentar fazer certo. Agora não saiam e já vão decorar lá o versículo para depois já responder, não, viu? Deus está vendo vocês. É, professora? É difícil a vida do crente. Sim, a vida do crente. Pois pronto, já eu mando lá no grupo. Minha gente, me lembrem de mandar os slides, que toda vez eu esqueço. Já estamos na terceira aula, eu não mandei ainda. Pois eu mando já, viu? A atividade. Deus abençoe vocês. E até a próxima aula. Amém. Boa noite a todos. Tchau, Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Amém. Boa noite. Tchau. Tchau.